Olá, somos alunas da turma de Ciências Contábeis da Unifasp, Polo Santo Antônio de Jesus, e vamos falar um pouco agora sobre auditoria contábil. O profissional contábil precisa ser flexível e preparado para enfrentar desafios de uma profissão muito exigente. É considerado um gestor de informações, pois tem conhecimento amplo, compreende normas de contabilidade, se expressa de forma clara, tem domínio dos recursos de informática, noções de estatística, além de outras habilidades. O contador deve aprimorar seus conhecimentos continuamente, para que ele possa se preparar e adaptar-se com facilidade às mudanças que surgirem ao longo do tempo. A auditoria surgiu na Inglaterra, que foi a primeira nação a possuir grandes empresas de comércio e, consequentemente, a primeira a instituir imposto sobre a renda. Seu surgimento veio da necessidade de confirmação dos registros contábeis em função da expansão comercial e da taxação de imposto de renda. A auditoria é uma revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e operações de uma entidade efetuada por contadores, com a finalidade de assegurar a credibilidade às demonstrações financeiras. Ela também é responsável pela identificação de erros e/ou deficiências no sistema de controle interno e no sistema financeiro. As auditorias, dependendo dos seus objetivos, podem ser classificadas em 3 grupos. A auditoria financeira abrange a entidade como um todo e tem como objetivo principal fazer com que o auditor expresse uma opinião sobre se as demonstrações financeiras estão razoavelmente apresentadas de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos. A auditoria de cumprimento engloba a revisão, comprovação e avaliação dos controles e procedimentos operacionais de uma entidade. A auditoria operacional é um exame mais amplo da administração, recursos técnicos e desempenho de uma organização. Tem o propósito de medir o grau em que as atividades da entidade estão alcançando seus objetivos. Os procedimentos de auditoria exigem uma revisão contábil, a qual compreende o exame de documentos, registros e demonstrações contábeis, a fim de descobrir irregularidades, erros e até mesmo fraudes. Com o passar dos anos, o profissional da auditoria, que antes era visto como um técnico com conhecimentos profundos em contabilidade, atualmente precisa ter como características principais a liderança, a flexibilidade e o dinamismo, criando novas responsabilidades com uma constante procura da verdade. Na prática da auditoria, é necessário que exista um compromisso ético na realização de um trabalho, não apenas competente, mas, acima de tudo, com uma conduta responsável e respeitável. Um auditor deve manter a visão independente dos erros, evitando formular juízos ou cair em omissões que possam alterar de alguma maneira os resultados. Saber escutar, ter criatividade, respeitar as ideias alheias, não querendo ser o dono da verdade, ter facilidade de trabalhar em grupo, atualizar-se continuamente, conservar em segredo as informações e não utilizá-las em benefício próprio. E, acima de tudo, respeitar e obedecer as normas da instituição pela qual trabalha, tendo como princípios a humildade, a sinceridade, a honestidade, o diálogo, entre outros. Com a reflexão dos questionamentos a respeito da contabilidade e suas áreas de atuação, a nossa identificação com o curso vem aumentando. O desenvolvimento do assunto foi sendo aprofundado através de pesquisas e enriquecido com o discurso de um atuante. Conversar com o profissional da área foi excelente, pois notamos o conhecimento, a autoconfiança e a responsabilidade com o trabalho que deve ser resguardado a qualquer preço. Ressaltando antes de tudo o amor pela profissão, pois ao contribuir com a prevenção de erros, falhas e incorreções, torna a organização mais segura e sólida, preservando sua continuidade e equilíbrio social, resultando em soluções e recomendações que trarão segurança para a mesma. Durante o decorrer do semestre, os conteúdos desenvolvidos foram de suma importância para o nosso entendimento, pois pesquisamos a fundo sobre a contabilidade, profissão escolhida por nós, explorando minuciosamente cada área de atuação existente, relacionando-as com o nosso interesse profissional, fazendo com que cada um de nós associasse o conhecimento adquirido com a nossa vocação, nos direcionando a um futuro promissor.
de contador que presta serviços de consultoria contábil à Prefeitura Municipal de Bahia, onde uma das suas principais atividades é a auditoria contábil. Marrom, ao longo de sua atuação profissional, quais foram as maiores dificuldades encontradas no início da sua carreira e qual o progresso que teve até o momento? Bom, a principal dificuldade logo no início é você conseguir conquistar a confiança dos clientes. Enquanto você não mostrar que você é um bom profissional, que você entende do que a contabilidade exige, do que a perícia exige, do que a auditoria exige, você não tem como desenvolver um bom trabalho. Essa é talvez a principal. O que influi também é você conseguir montar uma equipe que preste bons serviços. Porque você sozinho, você não consegue. Você tem que ter uma equipe preparada, uma equipe montada, uma equipe que entenda da contabilidade ou da legislação brasileira para você poder prestar esse bom serviço. E o progresso até aqui, graças ao Arquiteto do Universo, eu posso considerar como satisfatório. Nós tivemos um progresso, eu posso me orgulhar de dizer isso, que é o único escritório do Vale de Iriçá que presta serviço na área de contabilidade pública. A não ser essa, nós só temos em Santo Antônio de Jesus um colega e em Salvador, ou Feira, ou cidades maiores. A não ser isso, no Vale de Iriçá só tem a ICAP Contabilidade. Então, eu considero como satisfeito. O principal objetivo da auditoria contábil consiste em verificar se as demonstrações contábeis refletem adequadamente a situação patrimonial de uma organização. Para alcançar esse objetivo, o que o auditor deve fazer? Essa é fácil, muito fácil. Aperfeiçoamento. Não tem como um profissional da contabilidade, seja o ramo que ele for desenvolver, perícia ou auditoria, ele não está atento aos princípios de contabilidade, ele não está atento à legislação contábil, à legislação financeira. Ele tem que ser um profissional 24 horas se reciclando e 24 horas buscando o aperfeiçoamento. A não ser isso, ele não vai conseguir desenvolver um bom trabalho. Com certeza absoluta. Qual a importância da revisão contábil e qual o principal objetivo? A importância, infelizmente ou felizmente, hoje a contabilidade existe até uma campanha do Conselho Federal de Contabilidade, de 2013, o ano da contabilidade no Brasil. Eu não sei se vocês já tiveram essa informação. Pois bem, hoje a população, de um modo geral, vai ter entendimento do que é realmente contabilidade, para que ela realmente serve. Muita gente acha que é só levar impostos ao cliente. Bom, você me perguntou qual é o principal objetivo. O principal objetivo é levar as informações aos usuários, seja ele o governo, seja ele o cliente, os empresários, seja ele sociedade, e essas informações serem informações que você tenha uma confiança, porque se você for observar o que ocorreu no ano, se não me engano, de 2008, que criou essa crise que está até hoje, foi justamente as informações contábeis fraudulentas, e que veio dos Estados Unidos, que é considerado o país do primeiro mundo, que é o país do primeiro mundo. Então, eles forjaram peças contábeis que enganaram, que prestaram informações equivocadas às instituições financeiras, e depois que verificadas, aquelas informações não estavam condizentes. E o que ocorreu? O que a gente está vendo aí. Obviamente tiveram outros fatores para essa crise, mas a questão dos Estados Unidos, aquela questão da crise na questão imobiliária, foi essa. Bom, esse é o principal objetivo, levar as informações aos clientes. E a importância da revisão. A importância da revisão é justamente o quê? Para que as informações prestadas por um profissional de contabilidade estejam realmente dentro dos parâmetros contábeis, da legislação contábil, dos princípios contábeis, e que realmente elas dêem uma confiabilidade para os usuários, certo? Uma das principais vantagens da auditoria contábil para a sociedade é manter a maior credibilidade nas demonstrações contábeis da entidade auditada. Sendo assim, como você reage quando outros funcionários, colegas, perdem prazos ou cometem erros que afetem a sua responsabilidade? Bom,
Aí é uma questão delicada. Primeiro que quem trabalha nesse ramo, quem trabalha com contabilidade, a contabilidade tem alguns profissionais que eles entendem como uma ciência exata. Não é. Isso é aquilo. Contabilidade é uma ciência social. E por que social? E qual é? Primeiro que ela tem uma origem, né, da época das cavernas. Ela é social porque, se você for observar bem, no erro de um profissional de contabilidade pode colocar diversos pais de famílias desempregados do dia para a noite. Observe um profissional de contabilidade que dê alguma informação equivocada em uma grande empresa. Ele pode simplesmente falir aquela grande empresa de um dia, menos de 24 horas. E quando você trabalha nesse ramo, você não pode jamais permitir que o tipo dessa pergunta aí de prazos ou erros ocorra. Obviamente que somos seres humanos, erros ocorrem. Mas a gente tem que trabalhar para que esses erros sejam minimizados ou extintos. E eu não vou ser muito sincero para você. Caso esses erros tragam um grande prejuízo, ou esses erros venham causar, até manchar o nome da instituição que nós trabalhamos, não tem uma outra atitude senão, obviamente, a demissão do profissional. Assim, se seu funcionário age dessa forma, quando é feito alguma avaliação, algum trabalho dado por você, é revisado por você antes de publicar? Sim. Tudo que acontece na empresa passa por você como conferência. Sim. Boa parte dos setores, por exemplo, nós temos os profissionais de campo, que é os que ficam nas prefeituras, que é os que ficam prestando serviço nas entidades. Eles lá estão fazendo a sua execução, certo? Só que até o fechamento daquelas contas, até a entrega daquela prestação de contas, antes eu analiso se todas aquelas informações estão condizentes. Muitas vezes, por um equívoco, o profissional ele pode realmente errar, se passar por alguma informação, atrapalhar até a questão de uma organização de documentos, ele pode colocar invertido. Como alunos iniciantes da área de contabilidade, muitas coisas estão sendo descobertas agora por nós. Quais são os pontos fortes e fracos na profissão e o que te impulsiona e motiva para buscar crescimento profissional? Bom, eu vou começar a responder do fim. O que é que me busca o crescimento profissional? Primeiro, eu acho que poucas pessoas têm essa felicidade. Eu faço o que eu gosto. Eu amo contabilidade. Depois de minha mulher e meus filhos, para mim não existe coisa melhor no mundo. Eu gosto de fazer contabilidade. Primeiro porque ela é uma profissão que te dá contato com o público, que eu gosto muito. Não tenho problema em ter contato com a pessoa, seja ela que for, a classe que for. Não tenho problema, graças a Deus. Então eu gosto desse contato. Segundo, que ela também te propicia a uma questão, uma valorização econômica. Eu particularmente, não conheço muitos colegas ricos, mas eu também não conheço nenhum que esteja passando nenhuma necessidade profissional contábil. Então é uma profissão que te dá uma garantia, uma estabilidade, talvez um ponto forte, certo? Ela te dá uma estabilidade. Hoje, com as mudanças, com a lei aí federal que hoje passa a exigência do exame de suficiência, você consegue garimpar e colocar os bons profissionais para trabalhar. São as duas únicas profissões no Brasil que tem um exame após a conclusão do curso, que vocês vão passar, que é o AB e o CFC, que é o Conselho Federal. Então, ele te consegue garimpar, consegue fazer com que entre os bons profissionais. Infelizmente, em toda a profissão, a parte ruim, talvez, é que existam profissionais que ainda não valorizam a profissão e usem apenas como uma forma de se manter economicamente. E aí acaba manchando. Aí, de vez em quando você olha a reportagem, um contador foi preso porque sonegou imposto de renda de uma prefeitura, ou fez alguma coisa que vai de encontro à ética profissional. Então,
rapidamente o ponto forte e o ponto fraco. Agora, existe dentro da contabilidade, dentro da profissão, também uma outra coisa que é importante, que eu falei logo no início. Não existe aquele profissional que estude, tenha a sua graduação e pague. Ele não pode. Se ele achar que iniciou, graduou, tudo bem, é difícil, é cansativo, mas não pode parar. É uma profissão que está em constante mudança. Eu quero aqui só deixar registrado, e que vocês terem ideia, há muitos e muitos anos, desde quando existiu a contabilidade pública, desde 64, 4.320, todo mundo na contabilidade pública só trabalhava com orçamento. Então era uma contabilidade que não era contabilidade, né? O orçamento não é contabilidade, o orçamento é uma peça de registro, de acompanhamento. Então o que acontece? Hoje, o STN, o Conselho Federal, os órgãos de contabilidade, os órgãos federais, começaram a ver que é preciso, com a internacionalização da contabilidade, é preciso que realmente a ciência contábil esteja nos órgãos públicos. E o que ocorreu? Ocorreu que hoje tem muita gente achando que estão inventando, que é novidade. Não é. Por quê? Porque na contabilidade pública nunca se registrou depreciação, que eu não sei se vocês já viram isso no curso de vocês. Nunca o balanço, era um balanço que o patrimônio do município realmente não era aquele patrimônio mensurável, era um patrimônio que muitas vezes se fechava no facão e que não condizia, não dava aquele respaldo ao profissional de contabilidade, ao controlador interno, ao auditor. Hoje não. Hoje, com o PCAS, que é o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, a Bahia é um dos poucos estados do Brasil que está obrigado, a partir de 2013, a utilizar, ou seja, fazer contabilidade mesmo, fechar, contabilizar, lançar, fazer os movimentos, os lançamentos contábeis. E os MCAS, né, que é os manuais de contabilidade aplicados ao setor público, que vêm sempre elaborados e publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional, que é quem rege a contabilidade pública nacional. Então, com isso, o que acontece? Fortalecimento da profissão. E aí é o outro ponto forte. Você sabe que determinadas atitudes só um profissional da contabilidade pode. Balanço, só um profissional de contabilidade pode assinar. Infelizmente a gente acha alguns outros profissionais de outras áreas que se acham no direito, mas não pode e não é aceito se determinada balanço for para um juiz, por exemplo, ele não aceita. Então o que ocorre? Eu acho que hoje, mais que o que pode se dar de ponto positivo da profissão contador, contabilista, é sem sombra de dúvida a valorização do profissional de contabilidade. Ele hoje é um dos poucos profissionais que está em constante, numa crescente na valorização. Isso até as revistas aí de educação, os órgãos, os jornais estão divulgando isso, né? Como a gente está conversando agora, tudo que a gente ouve é tudo muito bom, porque a gente pesquisa, a gente conversa, sala de aula a gente entrosa, mas conversar com um profissional é outra coisa. Você entende, você vê a coisa na verdade. Isso. Você como profissional reconhecido, conhecido e reconhecido, o que você deixa pra gente de influência, de bom? Bom, eu posso, esse cidadão aqui, profissional, ele pode dizer a vocês o seguinte: primeiro, busquem decorar e entender e gravar a resolução do Conselho Federal de Contabilidade no que trata a ética da profissão contábil. Você tem que colocar aquilo com vocês, o juramento, exatamente. Pegar o juramento, vocês verem o que é aquilo. Por quê? A segunda coisa, busquem sempre, cada vez mais, nunca achem que você sabe tudo, porque não sabe. Certo? Eu tenho dificuldades hoje ainda na profissão, muitas. Todo mundo recentemente agora para tentar resolver.
mas a gente tem que sempre tentar se lapidar, sempre buscar o conhecimento. É a única coisa que ninguém vai tirar de vocês, é o conhecimento. E o profissional qualificado, principalmente na contabilidade, aí que remete àquela pergunta lá da responsabilidade de outros, profissional qualificado, ele não fica desempregado. Principalmente na contabilidade. Digo mais a vocês, quando qualquer escritório de contabilidade sabe que determinado profissional saiu de determinada empresa, pode ter certeza que você não precisa procurar o trabalho procura vocês. Agora, é como você falou, como estudante, logo no início, tem sempre formações, são flores, mas o que ocorre? Tem que lutar, tem que correr atrás, tem que mostrar o que veio, até para ter. Eu tenho um colega na faculdade que ele me dizia o seguinte: o sol nasce para todos, mas a sombra para quem merece. Então, o que ocorre? Está aí, o campo está aberto. Agora, cabe a vocês o quê? O que vocês estão acabando de fazer hoje. Se especializando, se vão concluir, vão ser bacharéis em ciências contábeis, e vai ter pós, vai ter mestrado, doutorado, para vocês correrem atrás e botar em prática o que vocês estão aprendendo na academia. Só depende de nós. Só depende de vocês. Obrigada pelo enriquecimento das informações sobre a auditoria contábil. Aqui encerramos a nossa entrevista. Espero que essas informações tenham contribuído de alguma forma para quem deseja ingressar nessa área.